Certo, certo. Vamos começar aqui nossa análise, né? Sejam bem-vindos. Esse será o vídeo de Forex, tá? São 4 modalidades: Forex, índices, criptos e ações. Forex sai 5 da manhã, provavelmente o horário que sai esse vídeo de agora. O vídeo de índice sai às 5h30, cripto 6, ações 6h30, tá? Horários pensados para operar durante o dia. Esse vídeo é gravado durante a noite, ok? Então, se você olhar aqui embaixo, é 9h39 da noite, ok? Só que ele vai ao ar às 5 da manhã. Então, algumas entradas não farão tanto sentido, mas outras sim, porque eu vou fazer uma análise completa, ok? Antes de tudo, eu quero deixar um aviso aqui, ok? Esta é uma análise institucional, não uma recomendação de investimento, ok? Esses vídeos que eu faço aqui são o meu ponto de vista de acordo com o momento do mercado, ponto, nada além disso. As decisões de compra e venda são de sua total responsabilidade. Analise, estude e decida com consciência, ok? Vou começar aqui pelo XAUSD, nós vamos analisar o Forex até o CHF-JPY, ok? Depois disso, a gente passa para os índices, depois cripto, depois as ações. Vamos lá. Eu vou mostrar o que estou pontuando aqui no XAUSD. De início eu consigo ver essa bandeira aqui, no macro, tá? Gráfico de uma hora não, um dia, tá? Quando nós vamos para o tempo gráfico menor, como eu já estou olhando ele há um tempo, então eu já marquei uma região que, deixa eu ver se eu abaixo um pouquinho aqui, que eu não sei se está, acho que está ok. Eu estou de olho numa região, ok? Ele está fazendo aqui um padrão corretivo de alta, só que no macro a tendência é baixa, tá? Dá uma puxada aqui para deixar um quadrante ok, bem ajustado, beleza. O que eu estou vendo aqui no ouro? Tem uma região de... tem um order block aqui em cima, tá? Esse é um order block no 2 horas. Se a gente procurar máximas e mínimas, nós temos aqui a máxima do dia, que contém liquidez, tá? E a mínima do dia aqui embaixo. Então nós podemos pontuar isso aqui. A máxima do dia e a mínima do dia. São bons pontos de liquidez. Geralmente os institucionais gostam de buscar essa região, porque o varejo gosta de colocar stop nessa região, tá? Principalmente swing trade, positions e tudo mais. Essa aqui é a região de ponto de interesse que a gente está buscando nesse momento. Só que até o preço chegar aqui nessa região, como ele está corrigindo, eu posso pensar e especular uma compra a partir daqui. Então se a gente jogar no 15 minutos, nós temos essa região válida, tá? Tocou no ponto de interesse e gerou uma forte alta. Beleza. Então aqui nós temos padrão corretivo, que indica uma força na compra. No 30 minutos, vamos colocar assim, temos um order block nessa região e um breaker block, meio que também order block nessa região. Eu vou pontuar, já que esse já foi mitigado, eu vou pontuar esse aqui, ó, junto com esse fundo, tá? Que ele tá tocando nesse momento. Mais cedo eu tinha visto essa região, ele ainda não tinha tocado, tava aqui, ó, mercado aberto. E agora ele já tá descendo, mitigou. Aqui nós temos bastante liquidez aqui, tá? Então o que eu espero nesse momento aqui? Eu espero uma compra a partir desse ponto, 4.603, tá? Só que não é comprar direto, você não vai pôr uma ordem aqui, apregoar uma ordem, deixa eu tirar isso aqui rapidinho. Você não vai simplesmente apregoar uma ordem e deixar ela aqui parada, tá? Essa região aqui, não é assim que funciona. Você espera dar o teu gatilho de entrada e a partir do gatilho é que você entra, tá? Porque ele pode simplesmente furar e buscar essa região aqui de baixo, ele pode tomar essa liquidez aqui e fazer isso aqui,
O que define o que ele vai fazer ou não? Primeiro que eu acredito que ele vai ficar aqui por causa do padrão corretivo, tá? Mas ele pode fazer o que quiser. O mercado, o caminho do mercado é soberano. Ele escolhe para onde ele vai, tá? Só que a gente consegue seguir os rastros do mercado e valorizar junto com ele, beleza? Aqui, se nós olharmos a expansão dessa bandeira, só de medir aqui, vou até puxar para baixo que eu acredito que ele vai sweepar um pouco, já dá numa região interessante de order block, tá? E também não é o caso ainda. Então ele já chegou na região, tocou de maneira sutil, então acredito eu que ele possa querer buscar uma alta daqui para lá, tá? Mas enquanto isso, o que nós vamos pontuar nele? Uma compra. Aliás, pode buscar uma baixa, mas enquanto isso vamos pontuar uma compra, já que essa região é válida, né? No M15 pelo menos está válido, quebrou a estrutura, fez aqui um boss. Vou colocar aqui só para a gente ter uma noção de onde está o preço, tá? Fez um boss, uma quebra de estrutura de maneira forte, gerando ineficiência. Deixou região de order block aqui, ó. Essa aqui é boa no M15. E ok, tocou na região. Deu o gatilho de entrada, entra. Se não der, deixa o preço cair, tá? O que eu estou vendo aqui, ó? Nessa região aqui abaixo tem order block, que um order block meio mitigado, mas não deixa de ser um order block, tá? Esse candle aqui, ó. Ele é um candle forte, tá? Uma boa região. O preço tocou, esse aqui é o gráfico de 4 horas, tá? O preço tocou a região de maneira bem sutil e retornou em padrão corretivo. Então, eu acredito muito, se nós formos olhar de uma maneira mais tranquila, digamos assim, eu acredito muito que ele venha buscar essa região. Ó, depois que ele tocar aqui embaixo, ele busque na alta e despenque o preço para pegar a liquidez do dia e a liquidez da semana, que também é o fundo aqui dessa região que tocou de maneira sutil, tá? Aqui provavelmente tem alguma POC nessa região no volume profile. E é interessante a gente enxergar isso, procurar de alguma maneira, tá? Porque esse padrão, esse espaço de volume aqui, são regiões para a gente ficar atento, tá? Esse espaço de volume aqui dá bem nesse order block aqui de cima. Contextualiza justamente, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Volume profile. Ele coincide com a máxima da semana, que é um perigo isso aqui. Tá? O perigo da gente vender aqui embaixo. Porque ele também tem a tendência de tomar liquidez da semana, que não tomou semana passada na alta, e cair. Porque na semana passada ele gerou uma certa liquidez, certo? Deixa eu explicar aqui melhor. Ele gerou uma liquidez no Q2 da semana, deixou topo, deixou a liquidez no topo, abriu por aqui. Eu esperava isso aqui, ele tomar a liquidez de cima, pegar no ponto de interesse e cair. Não, ele caiu direto. Quando ele cai direto, me faz pensar que a próxima liquidez da semana ele vai capturar, tá? Porque a tendência é queda, ele quer pegar os vendedores e cair junto, tá? Esse geralmente é o padrão que acontece. Então, se ele não tomou na semana passada, é bem capaz que ele pode tomar hoje. E a região é justamente essa. Então, nós podemos olhar toda essa região de queda e esperar um sweep na região de liquidez, pegar qualquer order block acima, tá? Ou esperar essa estrutura mais embaixo. Eu prefiro essa aqui por enquanto, tá? Vai depender de como ele vai chegar lá no preço. Mas essa aqui está mais interessante por enquanto, beleza? Qual que é o preço de venda? 4.667. Lembrando que não é recomendação de compra e venda, é uma análise minha, ok? Se a gente olhar nessa região, se fizer o alinhamento de fluxo, que é perder esse topo, certo? Ele está caindo, certo? Se ele fizer isso aqui, ó, perder o último topo, retestar no 50, isso é um alinhamento de fluxo. Se ele não fizer isso, não tem compra ainda, tá? Também tem alguns
gatilhos de entrada cada um faz conforme aprendeu, beleza? Mas o que eu não diria o que eu prefiro, mas o que eu acho mais interessante seria esse. Essa é a minha visão para o ouro nesse momento. Compra aqui, venda aqui em cima, nessa região, tomando essa liquidez do dia, tomando a liquidez do ponto de retorno da bandeira, e a partir daí cair até para tomar a liquidez do fundo do dia, tá? E do fundo da semana passada, tá? Então essa é a minha visão para o ouro nesse momento. Primeiro uma compra, depois uma venda aqui em cima, tá? A venda eu vou colocar de vermelho para ficar mais interessante, certo? Essa é a minha visão para o ouro nesse momento. Amanhã no próximo vídeo a gente vai atualizar para ver como que foi, para onde foi o ouro e de acordo com o que a movimentação do ouro me mostrar, nós vamos adaptando a análise, beleza? Vamos para o EURUSD. O EURUSD, vou colocar no diário aqui. O EURUSD, ele fez um choque nessa região, tá? Deixa eu apagar algumas coisas aqui. No macro, né? No diário ele fez um choque, mudança de característica nessa região. Eu vou ser um pouco mais breve para o vídeo não ficar tão longo, tá? E os próximos vídeos serão mais curtos. Por quê? Porque já vai estar com a análise pronta, desenhada. Estou fazendo todo esse desenho no primeiro vídeo, tá? As outras serão mais rápidas porque terão os pontos já desenhados aqui. Aqui a gente tem um toque em alguma região de interesse. Vamos descobrir onde ela está. Esse é o D-Block aqui, ó. Está bem bonito o seu D-Block porque está isolado perto de uma liquidez. Isso aqui é muito bom, tá? Ele é válido porque tomamos a liquidez aqui, ó. Tomamos não, o EURUSD tomou a liquidez. Quem somos nós, né? Tomou a liquidez aqui, fez o sweep e caiu. Aqui a gente pode traçar essa máxima e mínima, tá? E eu vou te falar porque que tá perigoso isso aqui, ó. Já de antemão, eu acredito que o euro vai subir um pouco. É bem possível, tá? Por quê? Aqui em cima nós temos liquidez dupla, que é o fundo do dia, o topo do dia e o topo da semana na mesma região, tá? Na mesma região, aqui ó. E aqui nós temos o fundo do dia, aqui embaixo. Beleza? Então nós temos liquidez. A tendência, o viés do EURUSD é queda. É queda até, pelo menos, até 1,14,104, tá? Se a gente colocar numa hora, ele está caindo de maneira agressiva. Possa ser, tá? Vamos lá. Vamos para a ideia principal. E aqui a gente tem esse topo de liquidez aqui ainda, tá? Então tem bastante liquidez aqui em cima. Eu posso falar uma análise aqui, de repente o mercado despencar para baixo sem chegar na região e falar, ah, mas você pontuou que ele viria aqui, não veio e tal. Só que assim, pessoal, a gente tem que olhar, a gente tem que procurar as melhores oportunidades. Nós temos que procurá-las, certo? Por quê? Porque não é qualquer oportunidade, são as melhores. E as melhores tem que ter paciência, tá? Porque numa dessa o mercado pode simplesmente aqui, ó, o euro pode simplesmente cair daqui. Ah, mas você pontuou que ele é ali em cima, que é o que eu vou explicar agora. Mas isso aqui acontece poucas vezes, tá? E pode acontecer, mas acontece poucas. E aí você não vai ser lucrativo por causa disso. É melhor na melhor opção, tá? Então já que tem liquidez aqui embaixo, tem liquidez, ele já tomou um pouco, mas gerou outra. Eu vou pontuar uma compra até aquela região, tá? É contra a tendência, mas não tem problema. Vou pontuar uma compra perdendo esse fundo aqui, ó. Uma dica que eu dou para não ficar fora do trade,
que às vezes acontece, um trade bom. Temos vários pontos de order block aqui, tá? No micro. O que seria interessante? Deixa eu ver no 2 horas. 2 horas mitigou. 1 hora tem esse. O de 1 hora tá ok, mas às vezes ele não vem na região. Você pode escolher ficar de fora, não tem problema. Ou você espera qualquer gatilho depois da tomada de liquidez, sem esperar tocar no bloco. Porque essa região toda pode ser um bloco, tá? Olha como ele cai aqui, ó. Tá? Então você pode simplesmente esperar, rompeu a liquidez, tomou a liquidez, aí você tem um aval para entrar no trade, beleza? Aí sim você tem um aval. Mas por enquanto, se você quiser, você pode deixar só tocar no order block, que é essa região aqui, ó, para ficar mais simples. Compra no euro. 1,17009, tá? Esse é o ponto de compra que eu estou enxergando agora. Ele está fazendo esse padrão, ó. É esse aqui que eu estou enxergando no euro. Para depois que ele vier aqui, ele disparar na alta, tomar a liquidez da semana, dia, olha que interessante. Da semana, do dia, que é do dia de sexta-feira, e a liquidez de um topinho que tem lá em cima, tá? E ele vai chegar aqui, é a minha visão, fazer um padrão de correção aqui que você vende, teoricamente, não estou fazendo recomendação de compra nem venda, mas teoricamente seria nessa região para surfar até lá embaixo. Aí, cara, você decide, ó. Você pode surfar até lá embaixo mesmo, até o ponto aqui. São bastante pontos, tá bem longe, ou até esse fundo aqui, ó, que é o primeiro alvo correto, tá? Que é o alvo do H1. Então, de início, para esse momento eu estou pontuando a compra aqui. E a partir daqui, não é que a compra você vai apregoar aqui, porque senão você vai tomar stop toda hora e falar que a SMC não funciona. A partir daqui, você pontua uma venda, tá? Aí depende da onde, lembrando, não é recomendação de compra e venda. Vou melhorar minha frase. A partir daqui, eu acredito numa venda no EURUSD, tá? E na minha visão ele vai cair muito até lá embaixo, naquele ponto que eu falei, tá? No 1.14. Beleza? Pelo menos daqui para lá, se cravar esse topo, pelo menos aí 3% de desvalorização no euro em relação ao dólar, tá? Isso é muito importante. Vamos para o GBP-USD. GBP-USD está rabiscado. Eu já aviso de antemão, porque eu já fiz uma análise nele e deixei pronta, tá? Mas eu vou explicar como está sendo essa análise agora, para não ter problemas, tá? Ele tocou na região de interesse. Essa região maior aqui, vou até tirar daqui, ó. Essa região maior é um order block, tá? Order block. Esse é um ponto de topo que eu não vou utilizar mais. E se a gente colocar no H1, ele fez o choque, ele tomou liquidez fazendo choque, caiu bem vertical, tá? E aqui nós temos o seguinte. Aqui nós temos o topo do dia e da semana, aqui em cima. A mínima do dia e a mínima da semana aqui embaixo, tá? Deixa eu pontuar a mínima do dia porque tá perto. A máxima do dia, que também está perto. E a máxima da semana, que é basicamente no mesmo canto, tá? Por isso que é tão arriscado, porque ele tende a buscar essa região, ok? De início, o que eu estou vendo aqui, ó? Order block aqui. Uma venda a partir desse ponto, é o que eu estou enxergando nesse momento, tá? Nós podemos pontuar uma venda no 1.36145 para ele buscar o preço até essa região. E essa região ela é interessante porque ela é uma região de decisão. Como o euro está caindo e o GBP-USD é quase irmão gêmeo do euro, tá? Exceto
exceto alguma coisa ou outra, mas é quase irmão gêmeo. Eu espero o quê? Que eles tenham a mesma movimentação, só que não tem uma região muito forte acima. Aliás, tem algumas, mas não tem um ponto muito crítico acima. Se a gente usar esse pavio aqui, ó, tá? Esse pavio mais acima como order block do semanal, e pontuar a seguinte situação. Vou botar para H1. Que ele faça esse tipo de movimento aqui. Que ele faça esse... Deixa eu apagar aqui para ficar mais legal. Já que ele abriu aqui, então que ele faça esse movimento. Caia, tome a liquidez do dia. Ok, esse é o primeiro trade. Uma venda aqui. Aqui em cima descaracteriza a venda. Então uma venda aqui para pegar o alvo aqui. Porém, como tem liquidez aqui e muita, não são poucas a liquidez aqui, ele pode simplesmente furar e buscar essa liquidez, tá? Tocando essa região de interesse. Só que eu acredito muito nessa queda até aqui, porque aqui ele vai chegar na região muito interessante. Para a gente pontuar, para nós pontuarmos aqui uma compra, teoricamente, não é recomendação de compra e venda, tá? É uma análise que eu estou fazendo. Uma compra no 1.35360, então vende aqui, é uma venda aqui. Eu vejo uma compra aqui. E a partir daqui, quando tomar essa liquidez, eu vejo uma venda, tá? Para ele despencar o preço. Então, eu tenho um robô, pessoal, que é o alfa, que eu marco a região de entrada dele, onde descaracteriza o trade e o alvo. Então, se eu fosse ligar o alfa agora, eu ia ligar ele nessa linha de preço para venda. Aqui descaracterizaria a análise, porque ele ia estar rompendo o topo, que seria a proteção. E o alvo seria aqui embaixo, buscando 3 para 1. Tá? Quando chegasse aqui embaixo, eu já deixaria acionada essa linha de preço, porque eu preencho a linha de preço onde ele vai autorizar a compra ou a venda, e a partir dali ele procura o gatilho e entra. Então aqui eu faria uma compra, aqui descaracterizaria essa entrada. Se ele cair direto até aqui, o robô não operaria mais. E ele busca mais 3 para 1 até o topo aqui. E daí eu vou pegar uma venda nessa região para ele buscar mais 3 para 1 até lá embaixo. Essa é a minha visão para o GBP USD, tá? Pode ser que ele nem toque aqui, pode ser que daqui ele caia, dê o padrão e suba. Pode ser que daqui ele caia e faça um novo choque, tá? Seria um choque fake esse aqui, ó. Tá? Não sabemos. O que vai diferenciar? Porque aí falar que não sabe é muito complicado, né? O que diferencia é o gatilho de entrada aqui. Se ele te der um gatilho de entrada, se ele alinhar o fluxo com a alta, porque agora é uma tendência de alta, se ele alinhar o fluxo daqui para lá, aí você vai pensar numa compra. Se ele tocar aqui e alinhar o fluxo na venda, você vai pensar numa venda. Ponto. Se ele não alinhar e passar direto, não tem compra, não tem venda, você não vai ser estopado, beleza? Não é para pregoar a ordem aqui, ok? Não é para pregoar. Aqui a gente já está criando uma indução, né? Tenho o costume de falar, gente, já tá, mas não é isso não, tá? Já está acontecendo aqui, ó, uma indução, tá? Então tá muito tranquilo dele buscar essa região aqui. Já validou essa região, porque ele deixou um topinho. A galera vende aqui no engolfo, no Marobozu, que é o cano de força, no bebê abandonado, não lembro se bebê abandonado é embaixo ou em cima, o Harami, não sei lá, um side candle, um side bar, né? Não importa, deu gatilho aqui, tá vendo? Aqui tem liquidez, então ele vem buscar aqui para cair, essa é a minha visão, tá? Comprou aqui, ele vai carregar o trade até aqui em cima, até 1.36582, e daqui ele vai vender e carregar até lá embaixo, tá? Até esses fundos mais nivelados, o ponto de região que nós procuramos e tudo mais, tá? Olha como ele está fazendo um padrão legal aqui, beleza? Possa ser que ele carregue o trade, não importa, vai depender de como ele vai reagir na região. E outra coisa, eu vou analisar mais um gráfico, que é o do USDJPY, mais um ativo. E vou encerrar o vídeo, porque está ficando muito longo, tá? Como eu estou trazendo do início,
fica um pouco mais longo. Eu não quero alongar tanto para não ficar maçante, tá? O SDJPY é interessante aqui, tá? Vou limpar, é melhor. Ele tocou na região de interesse aqui em cima, que não vem ao caso agora. E ele está gerando liquidez nas regiões, tá? Então, o ponto interessante que nós buscamos é essa expansão aqui, ó. Tá? Aqui nós temos a máxima do dia e da semana. Geralmente nos domingos é muito comum isso, tá? A semana, tá? Aí nós temos aqui a semana e o dia também, né? A mínima do dia também, tá? Ok. Puxar pra cá pra ficar mais ok, tá? Máxima do dia, mínima do dia. Máxima, aliás, confundi, tá? Não é máxima da semana, a máxima da semana é aqui. Tô confuso, tá? Confuso não, tô viajando aqui. Aqui a gente tem um breaker block, tá? Só que ele tá na região que não é para vender. Essa região não é interessante para vender, porque ele não tá acima do 50%. Então nós vamos refinar esse breaker block se tiver como. Aqui ainda não tem como refinar, mas tem esse outro breaker block aqui interessantíssimo, tá? Isso aqui é interessante, ok? Dá uma puxada para cá. Temos essa região, tem esse breaker block, tá, ok. Um BPR aqui em cima, interessante. Beleza. Se a gente refinar um pouquinho mais, nós temos essa região aqui, ó. Essa seria a minha primeira região de venda, tá? Então vamos lá, o SDJPY, no gráfico de 30 minutos nesse momento, eu esperaria tomar a liquidez do dia anterior e vir buscar a liquidez da mínima do dia e da mínima da semana. Buscaria isso. A venda ficaria no 158, 199. Na minha visão, tá? Porque a região Premium é uma região boa para vender. Melhor região que tem. Porque é depois dos 50, tá? Tem outros pontos de interesse aqui, mas no geral, esse é o ponto que eu estou enxergando mais interessante. Se a gente olhar no 15 minutos, tem ele também, que é uma demanda escondida, né? Tá? Ele respeita muito bem essas regiões. Então, o que eu estou enxergando agora para o SDJPY é isso, tá? Uma venda aqui até aqui embaixo, tá? Se a gente olhar um gráfico mais amplo, talvez o diário, temos mais pontos de retração aqui, ó. Tem esse order block muito forte aqui, tá? Nós podemos pontuá-lo. Ele gerou ineficiência, ó. Gerou ineficiência, tá? A ser fechada. Aqui, ó. Então eu espero que o preço vá lá em cima, toque naquela região e desça até esse ponto aqui, ó. Tá? O ponto para ficar de olho é no 155,049, tá? Para regiões de compra, alinhando o fluxo, tudo bonitinho ali, gerando liquidez, tudo mais, tá? Mas de início é isso, uma venda aqui nessa região, a partir dessa região 158, 199 e uma possível compra 155,040, 049, como tá do lado aqui, ó, tá? O SDJPY, essa é a minha visão, tá? Pessoal, analisamos 4 gráficos, tá? 4 ativos, aliás. Uma commodity, que é o ouro, tá? É o primeiro vídeo, então ele vai ficar um pouco com menos dinâmica e tudo mais, mas a gente vai alinhando com o tempo. Então, o primeiro ativo que analisamos, XAUSD, uma commodity.
Euro, né? Euro USD, GBP USD e o USD-JPY. Já está bem interessante para o começo, tá? Próximo vídeo será um vídeo sobre índices, tá bom? Vamos ver aqui pelo time, tempo, quantos ativos vamos analisar, e com o tempo, por já ter a análise pronta e dê para repassar mais, e vai dar para repassar mais, não vai ter tanto problema com o tempo do vídeo, tá? E aí pode ter vídeo de 1 e meia, não tem problema. Mas por enquanto eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado, sejam bem-vindos ao meu canal, tá?